Eu gostaria de agradecer, gostaria de pedir a Go também, a Go para falar de um assunto tão importante, não só para a universidade, mas e também não somente para a comunidade preta, porque é um assunto que atravessa todos os corpos, mas principalmente nós, pessoas negras. Eu gostaria de agradecer também ao Shum por me permitir estar aqui trocando com vocês. Acho que foi uma viagem de 14 horas, extremamente cansativa, mas importante para a gente trazer um assunto tão importante. Bem, eu gostaria de pedir para que as alunas que estão aí se identificassem no chat também, para ficar registrado, né? Se apresentassem aí pelo chat enquanto eu vou falando. Esse trabalho que eu estou apresentando hoje, que é Circulações Intelectuais, pensando a contribuição do Amilcar Cabral no debate racial brasileiro, surge de um estudo feito da turma online de filosofia africana, na qual eu ministro as aulas. E esse trabalho, ele começa com uma leitura dirigida e no fim a gente começa a perceber várias questões ali de Amilcar Cabral, que vai fazer com que a gente entenda que ele contribui para o avanço do debate racial no Brasil, e não somente para o debate racial, mas daquilo que transcende a racialidade. Quando a gente está pensando essa contribuição de Amilcar Cabral, tem algo muito interessante, que é o apagamento de Amilcar Cabral enquanto um filósofo. Dentro da universidade, e até mesmo quando se é apresentado o pensamento de Amilcar Cabral, sempre se apresenta um viés político militante, mas tirando o viés filosófico, sempre como um negro que resistiu ao colonialismo, mas não como um agrônomo, sempre como um negro que piriri, piriri, piriri. Mas o Amilcar Cabral, assim como outros pensadores, foi um filósofo africano, e as contribuições que ele fez, afirma para nós a todo momento. Por exemplo, a Arma da Teoria, que é um compilado de discursos e estudos do Amilcar Cabral, que inclusive foi a obra que a gente investigou na turma online Racialidade e Filosofia Africana, ela nos apresenta um conceito-chave que é o sujeito-povo, que na verdade o Amilcar Cabral traz como um homem-povo, mas a gente faz essa ressignificação porque essa nomenclatura, essa categoria de homem é devido à época que Amilcar Cabral está inserido, mas a gente entende que é sujeito, é o homem e a mulher africana, as crianças africanas, os sujeitos mais velhos africanos, que carregam consigo uma memória que não somente de resistência, mas de organização política filosófica. E é nesse momento que a gente entende que, afinal de contas, o que Amilcar Cabral está nos promovendo é uma filosofia africana política, que vai chegar na diáspora através também do quilombismo do Abdias do Nascimento, do português de Lélia Gonzalez. E esse processo filosófico que emerge de uma conscientização, de uma violência libertadora, como ele muito mesmo diz na obra Arma da Teoria, nos faz refletir sobre os efeitos que tem o colonialismo sobre a organização de uma comunidade e os efeitos que tem também da reação desse povo. Porque não é um povo que sofre calado, que se oprime e se deixa oprimir. É um povo que vem reagindo ao colonialismo, a metamorfoses que o colonialismo vem tendo, que aí a gente pode chamar de colonialidade, de pós-colonialidade, pós-colonialismo, né? Tem todas essas nomenclaturas que também entram em xeque nesse exato momento. Porque o que há que produz essa racialidade, que produz essa hierarquização humanitária? E na própria biografia do Amilcar Cabral, ele deixa nítido para nós que grandes intelectuais, eles têm dentro da sua história o que o marketing hoje chama de jornada do herói. A jornada do herói nada mais é do que uma leitura da vivência africana de resistir e se ressignificar a partir dessas vivências. E aí na turma a gente começa a entender que o efeito dessa filosofia política gera a libertação, gera a emancipação. Mas como que gera emancipação, gera libertação, se nós ainda estamos aprisionados na mente,
na exploração do trabalho, na situação de rua, na prostituição. Como? E aí o Amilcar Cabral ele faz um discurso dentro dessa provocação que a gente vem fazendo na turma, que é: a transformação ela se dá por meio da cultura. O projeto colonial é um projeto que ele não é estático. E o projeto de resistência, de ressignificação, ele também não é. Ele é um processo. E é isso que a gente precisa entender. Então ele diz que não é da noite para o dia que a libertação acontece. Não foi da noite para o dia que Cabo Verde teve a sua independência. Não foi da noite para o dia que Guiné-Bissau teve a sua independência. E não foi com a carta, né, de alforria, com a carta lá da assinatura da Isabel, que o Brasil supostamente foi independente, porque a gente sabe que até hoje, principalmente o Rio Grande do Sul, paga imposto para a coroa portuguesa. E isso é algo que precisa ser debatido e trago nas rodas de conversa quando a gente está falando sobre os estudos africanos. Então, o Amilcar Cabral ele nos aponta um caminho que chega aqui na diáspora. A partir do quê? A partir do conhecimento? A partir da vivência? A gente entende na turma online de filosofia africana que é a partir da memória. E a memória ela é um traço que vai se apresentar na cultura de um povo. E na cultura, ou melhor, nas culturas brasileiras, esse sujeito povo, ele vai emergindo da mãe preta que cuida o filho, do pai preto que tem que trabalhar para sustentar a família, ou do jovem negro que atravessa o Brasil para apresentar um trabalho, ou do jovem ou da jovem negra, né, que tem que escolher entre estudar e trabalhar. São essas vivências que vão costurando complexidades filosóficas que muitas das vezes passam despercebidos pelos nossos olhos. Porque o colonialismo, ele afeta tão profundamente os nossos corpos, e que não somente os corpos pretos, e isso é algo que a gente vem debatendo muito, mas principalmente os corpos pretos, gera um efeito de imobilização. E é essa imobilização que causa essa sensação de, o debate racial não está avançando, mas está. Porque se não estivesse avançando, a gente não estaria aqui debatendo sobre os estudos africanos de, pós, contra, anticoloniais. Entende? E são esses debates, são essas teorias que fazem base de uma conscientização para uma possível transformação cultural. E aí, para me caminhando assim para o final, eu não sei nem quanto tempo eu tomei, caminhando assim para o final, fazendo algumas reflexões, trazendo um pouco do que o trabalho, do que o trabalho que a gente fez junto, porque não foi um trabalho meu, né? Foi um trabalho em conjunto com as alunas. A gente começou a pensar, mas como que Amilcar Cabral, que está lá em Cabo Verde, que nasce em Guiné-Bissau, como que esse pensamento chega aqui para nós? Como que se relaciona com o quilombismo? Como que se relaciona com o português de Lélia Gonzalez? Se ela é afro-brasileira, se ela é uma mulher preta brasileira, afro-brasileira, afrodiaspórica, seja o conceito que a gente nomear, mas ainda assim ela carrega um elemento africano muito potente. Como que isso acontece? Então, como que esse pensamento, como que esse sujeito, povo, chega aqui na diáspora? O Abdias, por exemplo, quando ele está pensando o quilombismo, quando ele está pensando a historicidade do Brasil e como os povos negros se organizam, ele entra em contato com outras culturas, como a cultura afro-americana, como a cultura própria africana. A Lélia Gonzalez, por exemplo, vai para o continente africano e se depara com as semelhanças que existem dentro da própria cultura, das próprias culturas brasileiras, porque o Brasil é uma pluralidade cultural, e dentro dessa pluralidade ainda assim existe um fio condutor, e é esse fio condutor que a gente entende que existe Amilcar Cabral. Porque o Amilcar Cabral, quando ele está falando sobre esse sujeito, povo, ele está falando sobre esse fio, sobre essa linha que costura todos os corpos pretos, que não é somente a africanidade, e na verdade, eu acredito que nem seja a africanidade.
porque a africanidade ela é uma construção, como uma contraposição ao que o europeu construiu de nós. Eu acho que é o que é mais profundo que a nossa humanidade. Eu acho que esse é o fio condutor. Inclusive, eu acho que o Teófilo Obenga nos apresenta que o futuro da filosofia é por uma filosofia da humanidade. E aí entra todas as ciências que a gente hoje entende que são fragmentadas, que na verdade não são. Quando a gente está falando de matemática, a gente está falando de filosofia. Quando a gente está falando das artes, a gente está falando de filosofia, e assim vice-versa. Mas esse fragmento não fragmenta somente a ciência, fragmenta o nosso corpo, o nosso conhecimento, a nossa maneira de produzir conhecimento, e também vai acarretar nas dificuldades que a gente tem hoje enquanto povo. Eu acho que é isso a minha apresentação. Eu espero que eu tenha atendido os requisitos.